vou fazer essa aulinha aqui com vocês, então, sobre as PA, tá? Eu vi que a professora Shirley já passou para vocês alguma coisa ali, mas só pra gente retomar, então. A PA é a sequência numérica, que vocês já devem saber. Tá ali no material toda essa parte introdutória, que diz que a PA é a sequência numérica, onde cada termo vai sendo somado um próximo termo a um valor chamado R para você ter o próximo termo. Então, ali no exemplo que vocês têm no material, tem 2, 5, 8, 11, 13. Ou seja, de cada valor ali foi somado 3, né? Que está o exemplo embaixo. Para se ter uma PA, isso tem que acontecer na diferença de um termo para o outro em todos eles. Tá? Ali tem o cálculo da razão, o cálculo do próximo termo, que é aquele n mais 1. Acredito que isso tudo vocês já viram. Então não vou me reter muito a isso aí, certo? PA crescente também, que é com a razão positiva, constante com a razão zero. Então vamos ali no final da primeira página. Nós temos ali, ó, verifique a sequência são PA ou não. A primeira, eu tenho menos 12, menos 5, 2, 9 e 16, certo? Então o que acontece? Se eu tenho, na verdade eu tenho que saber se a diferença de um termo para o outro é a mesma sempre, né? Então, de 16 para 9, eu tenho 7, certo? De 9 para 2, eu tenho 7, tudo tranquilo. De 2 para menos 5, aqui exige um pouquinho de cuidado, né? Porque eu vou fazer, ó, é a diferença, então é menos. Né? É a diferença entre 2 e menos 5. A diferença entre 2 e menos 5. A diferença entre 2 e menos 5. Então, a diferença entre esses dois, o cálculo, na verdade, é 2, junto os dois sinais aqui, mais 5, certo? Então, continua dando 7. E na última posição, eu tenho a diferença entre menos 5 e menos 12. A diferença é a conta de menos, certo? Isso é o significado da conta de menos, diferença. E é o que a gente quer saber da razão. Se a diferença de um número para o outro, de um termo para o outro, é sempre a mesma. Então aqui também vai dar mais 12, então eu também tenho 7. Tudo bem? Bom, depois eu tenho ali, na verdade, C1, depois vem 1, né? Para vocês escrever algumas PAs, né? Com 5 termos. O que é isso? Eu te dou onde ela começa e te dou a razão. Tá? Meu quadro aqui tá precisando de uma limpeza de tinta, né? Então o que acontece? Na primeira eu tenho 7 e a razão é menos. Não, o primeiro termo é menos 2 e a razão é 7, certo? R7. Ah, o Ronaldo. Bom, se a razão é 7, eu tenho menos 2 mais 7. Ou seja, o próximo termo vai ser 5, tá? Depois eu tenho 5 mais 7. Eu sempre vou somando 7. Não precisa fazer a conta, né? Mas só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Então eu vou ter 12. Depois eu vou ter 12 mais 7. E eu vou ter 19. 19. Opa, 19. E depois eu vou ter 19 mais 7, que vai dar 26. 26. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então ali tem 5 termos. Na B tu vai fazer uma de 4 termos, na C uma de 7, né? Daí já virando a outra página, ela tem mais a D, que é de 6 termos com razão menos 14. Tá? Isso aqui eu tô passando rapidinho, porque eu acredito que a professora Shirley já comentou e já vi exercício, já vi material DPA lá com vocês, tá? Então por isso que eu não tô me aprofundando muito. O que eu preciso, o que eu quero fazer com vocês? Quero trabalhar o termo geral, né? Que é A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Então,
O termo geral tem as questões ali, ó. Vamos fazer alguns exemplos, tá? 4 exemplos. Calcular o 30º termo da PA, onde A1 é 12, R é 6, e calcular a soma dos termos. Tá, a soma dos termos eu vou comentar depois, certo? Então, calcular só o 30º termo. O que acontece? Aqui vocês acredito que já saibam também, mas eu vou comentar. Esse aqui é o cara, é o termo, é o número da sequência que está na posição N. Ou seja, a posição dele daí depende da questão. Eu posso estar falando do cara na posição 10, o cara na posição 30. Bom, nesse caso aqui da primeira exemplo, eu estou falando do cara na posição 30. Então, o que acontece? O AN é o que eu quero calcular. Eu quero saber quem é esse número na posição 30. Tá? O N, que também entra no cálculo, é a posição dele. Ou seja, se eu quero saber o cara na posição 30, eu já sei que a posição dele é 30. Então, quem mais eu preciso? O A1 e o R. Ou seja, o primeiro termo, que diz na questão que o primeiro termo é menos 12, e o R, que é 6. Certo? Então, é uma fórmula de 4 partes, gente. Se é uma fórmula de 4 partes, tu tem que ter 3 para calcular a quarta que está faltando, tá? Então aqui barbado, ó, tu vai só colocar cada um em seu lugar e desenvolver o cálculo. Tu tem menos 12, mais o N é 30, menos 1 vezes 6. Então o que tu tem? A N igual a menos 12, mais, aqui tem que fazer a conta, né? 29 vezes 6. Só cuidado para multiplicar antes de somar, né? Então, menos 12 espera. 29 vezes 6 vai dar 180, menos 6 vai dar 174, certo? Então, o 30º termo vai ser 174 mais menos 12, vai dar 162. Tá? Segue o próximo exemplo, então. Próximo exemplo. Ó, mesma fórmula. Eu vou deixar ela ali. Faltando um álcool para apagar esse quadro. Eu não tenho aqui pelo jeito. Eu vou ter que editar esse vídeo. Tá? Aqui também, ó, apaga tudo. Certo? Então. Certo? Então vamos para o segundo exemplo. Fiz uma faixinha no quadro aqui. Então, qual é o primeiro termo? Ó, então agora eu quero saber quem é o primeiro termo. Da PA onde eu tenho A57 igual a 219. O que acontece, gente? Estou te dando duas informações aqui, ó. Eu estou te dizendo que o cara na posição 57 é o 219. Tá? Então, eu estou te dizendo quem é o termo e qual a posição dele. E ainda que o R é menos 9. Certo? Então, vamos lá. Só a mesma coisa, cada um no seu lugar ali. Só que agora eu tenho o 219, que é o AN. A posição dele é 57. Certo? Menos 1. O R é menos 9. Vezes aqui. E eu estou perguntando o A1. Tá? Cada um no seu lugar na forma. Desenvolve a forma. Eu quero isolar o A1. Então eu tenho 219 A1 mais aqui 56 vezes menos 9. Tá? 219 igual a 1. Certo? Então 56 vezes 9. Ah, como é mais com menos, né? Aqui fica menos. Então 504. E vai passar para lá, então, 219. Ó, como eu vou isolar o A1, esse 504 vai passar para lá positivo. 504. Deixei ele encolhidinho ali, mas dá para ver. Então, o que acontece? 504 mais 219 vai dar 723. Esse seria o primeiro termo. Ah, o primeiro termo grandão, claro, né? Porque o R é negativo, então ela vai diminuindo. Chegar lá no termo 57, ela vai estar em 219. E o terceiro exemplo, então,
é um cálculo da razão, já começa perguntando ali qual a razão, tá? Da APA, então, mesma coisa, onde a 13 é 763, então, a posição do cara é 13, e ele vai no 763, 63, tá? E o primeiro termo é 571, certo? Então, ó, o primeiro é 571, agora eu já sei. A posição do cara é 13, que eu quero saber, menos 1. Eu quero saber o R. E eu tenho 763 aqui. Certo? O que acontece? 763, esse aqui não vai, né? Porque eu tenho 12 aqui vezes o R. Como está multiplicando, eu não vou poder somar. Então, eu vou passar ele para o outro lado, 571, né? Então, vai dar 763 menos 571, esse eu não fiz de cabeça, 192. E, como aqui está multiplicando, vai dividir por 12. O R vai ser dividido por 12, 16. Certo? Então, o último exemplo aqui, exemplo D. Qual a posição do número? Gente, toda vez que falar a posição, eu estou falando do N, tá? Então, eu quero saber qual a posição do número 238. Então, aqui eu tenho o número e a posição dele. Aqui, ó, o AN é o número que está naquela posição N, certo? Agora eu estou perguntando da posição. A posição de quem? Do número 238 negativo. 238, certo? Então, eu tenho o número e a posição. Eu tenho o número, mas eu não tenho a posição. Tá? Dentro da sequência. Mas eu tenho quem mais ali, ó? Daí eu tenho o início da PA. Bom, o início da PA, de cara, me dá o primeiro termo, que é 5, certo? E não me diz a razão. Claro, não me diz a razão por quê? Porque se ele me dá dois números da PA em sequência, eu sei que a razão, como eu falei antes, é a diferença que tem entre um e outro. Então, o que eu tenho que fazer? Menos 4, a diferença entre menos 4 e menos 5 positivo. Claro, se eu botar o parênteses aqui e botar o 5 positivo, vai dar menos 5 igual, tá? Então, menos 4, menos 5. A diferença que tem entre esses dois números é 11. Não, 9. Fica aberto. Menos 9, tá? Quer tirar a prova? É só fazer, ver se é a mesma diferença entre menos 13 e menos 5. Menos 4, tá? Só que daí é menos o menos 4, né? Então eu vou ter menos 13 mais 4, ou seja, menos 9. Então o meu R é menos 9. Tá? Sabendo isso, vai para a fórmula, cada um na sua posição. O número AN é esse, o primeiro é 5, o N eu não sei, menos 1 e o R é menos 9. Como eu tenho o N preso dentro do parênteses ali, eu vou ter que fazer a multiplicação aqui primeiro, né? Então eu vou fazer N vezes 9 e N vezes 1. Então eu vou ficar com 9N menos 9, tá? Opa, mais 9, né? Porque é menos 1 e menos 9, então mais 9. O que acontece? Esse aqui que eu quero saber. Então esse fica isolado que está multiplicando com N. O resto pro outro lado, porque eu não vou conseguir somar nada igual se eu tenho uma multiplicação presa, né? Então, menos 5 e o 9 também vai para lá, menos 9. Então, eu tenho menos, tudo negativo é só somar. 38 com 9 vai dar 47, com 5, 52. 252. E agora sim, para isolar o N, eu vou dividir por 9. Opa, por 9. Vamos remendar o 9 aqui, tá? 252 dividido por 9, eu vou ter um N, posição do cara, de 28. Então, o menos 238 é o 28º termo dessa PA. Certo? Eu acho que com esses 4 exemplos vocês conseguem fazer os exercícios. Tá? Depois embaixo tem a fórmula da soma. Eu vou postar um outro vídeo daí falando da soma. Aqui nesse, eu vou usar os mesmos 4 exemplos aqui para falar da soma dos termos, certo?
Se tiver algum exercício ali que fale da soma dos termos, aí vocês não precisam fazer. Nós temos exercícios até o 23. Eu acho que eu separei, sem soma dos termos, tá? Então, nesse momento, exercícios até o 23 para vocês fazer. E postar, eu vou postar eles de novo lá e vocês vão postar como atividade feita daí, tá? Exercícios do 1 ao 23. Valeu? Para amanhã é isso. Eu vou postar e vou deixar para vocês fazer para outra semana daí. Ok? Até, gente, então.